Sou servidor público, especificamente analista do Judiciário. Esse cargo configura um impedimento para o exercício de funções públicas? Essa pergunta ela é muito recorrente porque a nacionalidade para cônjuge, para companheiro, ela tem justamente aquela necessidade de você provar que não exerce uma atividade de autoridade, tá? Um cargo de autoridade, como juiz, desembargador, eventualmente polícia militar ou seja parte dos quadros das Forças Armadas, como Exército, Marinha ou Aeronáutica. Porém, existem outras funções públicas que as pessoas exercem que pode deixar ali algum tipo de contestação e dúvida em relação ao tipo de profissão, se pode ser considerado um cargo de autoridade ou não. Vamos lá, antes da gente partir para esse ponto, eu quero te mostrar o porquê que esse requisito ele é importante. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu vi alguém que conseguiu, alguém que não conseguiu, enfim, para que a gente possa entender o motivo. Sempre que a gente fala em relação à nacionalidade portuguesa ou qualquer outra nacionalidade, a gente está falando que existe ali um sentimento de pertença a uma comunidade. Esse sentimento de pertença, ele é um requisito subjetivo do direito internacional da nacionalidade e que ele está presente de uma forma muito velada, pouco falada, em todas as nacionalidades, em todos os direitos que concedem aquela nacionalidade a um determinado cidadão, seja ele cidadão originário ou não. Então, a gente também começa a observar que a nacionalidade ela pode ser concedida de duas formas, ou de uma forma originária ou de uma forma derivada. O que é cada uma? As nacionalidades originárias normalmente se vinculam a dois elementos também, que são elementos do sangue ou do solo. O direito pelo sangue, o ius sanguinis, ou ius soli, que é o direito pelo solo. Aquela pessoa que nasce naquele local ou aquela pessoa que tem ascendente. Essa nacionalidade é uma nacionalidade originária, que de certa forma você consegue enxergar que existe um sentimento de pertença. Por mais que eventualmente a pessoa não nasça naquele território, ela tem pessoas próximas que fazem com que aquela cultura, de certa forma, possa ser passada para gerações subsequentes. Ou se eventualmente a pessoa nasceu naquele país, obviamente ela tem ali uma ligação de nascimento com aquela comunidade. E quando a gente pega uma nacionalidade que vai ser adquirida pela via derivada, ou seja, a nacionalidade pode ser ius soli e ius sanguinis, mas aquela nacionalidade que é adquirida eventualmente pela via derivada, a gente vê que é um resto daquilo que o Estado permite, que o governo permite que aquele cidadão adquira. E eu vou te dar exemplos muito clássicos e até te provar que existe, de certa forma, um sentimento de pertença a uma comunidade mesmo quem não é cidadão originário. Vamos supor que você resida em algum país por X anos e depois daquele período o país te concede a nacionalidade pelo tempo de residência. O tempo de residência e a nacionalidade pelo tempo de residência significa que o país ele verificou, obviamente, se preenchidos alguns requisitos, que você integra também aquela comunidade e aquela cultura. Você tem um sentimento de pertença que te fez residir durante tanto tempo naquele local, entendendo os costumes, a cultura, as tradições e, obviamente, se integrando a essa comunidade. Essa é muito fácil a gente ver. E, obviamente, cada país tem o seu tempo. 2 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos. Cada país vai ditar a sua regra para dizer quando que a pessoa realmente se sente pertencente àquela comunidade. Existe também uma outra maneira que, com certeza, você já ouviu falar, que é a pessoa que adquire uma nacionalidade de outro país através de um investimento. Sim, a pessoa que paga, eventualmente, para comprar imóveis, ela investe um capital naquele local, seja investimento financeiro, investimento bancário, coloca o dinheiro para circular no país, ela pode, eventualmente, ter aquela respectiva nacionalidade daquele país. Quando isso acontece, significa que o país reconheceu o investimento econômico como um sentimento de pertença, um sentimento pertencente pelo lado econômico daquele respectivo cidadão que agora vai se naturalizar. E, obviamente, a gente também tem ali um elemento que é o casamento. O casamento, ele também é uma forma de você
estar pertencendo a alguma outra comunidade, uma pessoa que casa com alguém de outra nacionalidade, porém, Portugal, na sua total autonomia de identificar quais que são valorados, ele reparou que o casamento, na verdade, ele não é algo tão forte que pode causar um sentimento de pertença comparado a outras tipologias e, obviamente, a própria nacionalidade originária daquela pessoa que se naturalizou portuguesa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, lá atrás, quando a legislação começou a ser construída e começou a ser desenvolvida, começaram a perceber que existe, eventualmente, um risco daquilo que a gente chama de crime à lesa pátria. Ou seja, num eventual conflito armado que tenha armado ou não armado, entre Portugal e o país da nacionalidade daquela pessoa, cujo cargo público de autoridade foi exercido e tenha tido ali, obviamente, autoridade, sentimento de pertença e cumprimento de dever com aquele país, pode ser que aquele nacional ele valorize mais a sua nacionalidade originária em detrimento da nacionalidade portuguesa. Ou seja, Portugal entendeu que para os casos de casamento, a pessoa poderia ali, eventualmente, num conflito, valorar a sua nacionalidade originária. Um último ponto é importante te falar também, porque não confunda o sentimento de pertença com os laços de efetiva ligação. Os laços de efetiva ligação são requisitos que podem ser objetivos ou não, que mostram que aquela pessoa tem ligação com a comunidade. Mas repare que a pessoa pode ter ligação com a comunidade, mas ela não se sentir pertencente a. Ou seja, o direito internacional da nacionalidade consegue separar o joio do trigo, consegue separar esses dois elementos, que por muitas vezes eles podem ser confundidos, mas na verdade tem ali um requisito, uma diferença muito significativa quando a gente analisa com mais frieza. Porque uma pessoa pode ter um filho português e esse filho português faz com que ela também tenha uma ligação com a comunidade portuguesa. Seja por uma questão de registro civil, seja por uma questão de direito internacional privado, porém ela não necessariamente se sente parte daquela comunidade. Por isso que, quando uma pessoa exerce um cargo público de autoridade num eventual conflito entre dois países, o país da nacionalidade originária dela e, eventualmente, Portugal, Portugal, obviamente, pensa que aquele cidadão ele pode dar maior valoração àquele outro país originário, ok? Agora, indo aqui a fundo nessa pergunta. A pessoa que é analista do judiciário, a pessoa que eventualmente prestou um concurso público, passou no concurso público, ela consegue efetivamente ser portuguesa pelo casamento? Lembrando que essa restrição é pelo casamento, nada impede que você adquira por outras formas, ok? Eventualmente, essa pessoa pode sim ser. Por quê? Ao que tudo indica, esse cargo de analista do judiciário, ele é um cargo meramente técnico. Por mais que ele seja público, ele é meramente técnico. Seja por questões documentais, para tratar de documentos, ou seja, não é apenas se você for servidor público. Você pode ser servidor público e exercer ali um cargo que seja técnico, que não seja de autoridade. Nesses casos, não há nenhum tipo de problema. Há situações também de pessoas que são professoras do estado, do município ou do governo federal. Então, esses cargos não representam cargos de autoridade, ok? E por isso a pessoa pode, obviamente, também ali fazer o pedido de nacionalidade portuguesa dessa forma como cônjuge.